Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Jorge Pretel. Tudo bem, Jorge? Bom dia você, Douglas. Tudo ótimo. Jorge, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom, meu nome é Jorge Pretel. Atualmente eu atuo como especialista em Zabbix, né? Em treinamentos, consultorias, suporte, customizações. Já trabalhei também, como também tenho certificações Microsoft, certificações VMware, mas atualmente aí eu venho bem focado aí em Zabbix, em monitoramento, em desenvolvimento de NOC para empresas que desejam monitorar a empresa mesmo ou empresas de TI que desejam monitorar seus clientes. Bacana, bacana. Como você sabe, esse seminário é para o pessoal que já está na área de tecnologia e quer conhecer outras áreas, e também o pessoal que está iniciando. Eu queria que você falasse aí um pouco sobre essa tecnologia. Tá? O Zabbix nada mais é do que uma ferramenta de monitoramento e com a crise, a gente consegue ainda mais abranger ela e oferecer você que trabalha com TI, oferecer para os clientes seu ou para a empresa que você trabalha. Por quê? Porque ela é totalmente open source. Então a gente consegue entregar a mesma coisa que ferramentas paga, entrega, mas com os Zabbix. Então a gente consegue, por exemplo, monitorar desde infraestrutura, servidores, bancos de dados, switches, appliances, todo equipamento de network, por exemplo, bem como um software pago. Claro que é alguma coisa a mais que você queira ter. Às vezes você precisa fazer um desenvolvimento, continuar uma consultoria, ou perder um pouco mais de tempo para fazer, porque se você teria um software gratuito, pago, mas ele é muito utilizado e realmente por muitas grandes empresas no Brasil, grandes corporações, grandes empresas de TI também de consultoria usam, então realmente é um software fantástico, tá? Totalmente open source, tá? Agora a gente está na versão 3.0, saiu em fevereiro de 2016, mês passado, desde 2016 saiu, a gente tem diversas funcionalidades, monitoramento VMware nativo, já tinha antes, mas monitoramento web, criptografia nos dados, você consegue monitorar seus clientes remotos. Os Zabbix hoje, a gente fala que muita gente conhece, mas muita gente não. Mas os Zabbix hoje tem mais de 40 parceiros no mundo inteiro. Ele fica na Letônia, tem uma empresa por trás, mesmo ele é open source, mas ele fica na Letônia, tá? Então tem uma empresa de consultoria, tem uma empresa de parceiro, como se fosse a Microsoft, tem uma empresa de parceiros, tem seus parceiros, tem a sua consultoria, então é como se fosse uma Microsoft da vida. Tem a empresa Zabbixia comercial na Letônia e nos Estados Unidos, tá? Bom, então basicamente é isso. Os Zabbix são software de monitoramento open source, capaz de você monitorar tudo que você quiser, tá? Desde que você saiba como coletar isso, a gente consegue monitorar tudo que você quiser. A experiência que eu tenho nas minhas consultorias e soluções, eu consigo monitorar no-break, servidores, infraestrutura, suítes, appliance, Sonic Wall, Fortinet, mandar SMS, mandar WhatsApp, mandar Telegram de mensagem, fazer relatório, enfim, tudo que um software de monitoramento demanda no cenário hoje em dia de TI. E principalmente aplicar como negócio, tá? Acontece muita gente contrata e implementa as Zabbix, por exemplo, consegue monitorar o quanto de internet, de SLA, o provedor está integrando, né? Então, faz de conta que você contratou aí um provedor da vida e a gente fala que você tem 98% de SLA, 99% de SLA. Então, atrás dos Zabbix, conforme as triggers e o seu white service dos Zabbix, você consegue calcular realmente quanto de SLA aquele provedor está te entregando e realmente brigar em contrato. Muitos clientes e alunos meus tiveram essa experiência e conseguiram brigar com o provedor, provando que não estava entregando o contrato realmente necessário, tendo multa ou descontos aí nas próximas faturas do provedor. Basicamente aí, você para de falar um pouco, senão fala bastante. Não, mas é interessante, assim, a versatilidade, né, que você consegue utilizar essa ferramenta. Mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais na área técnica, até mesmo porque pode ser que tenha algumas pessoas que não tenham esse conhecimento. Então eu queria assim, que você explicasse como funciona o monitoramento. Que tipo de dados eu consigo coletar, como eu consigo fazer isso. Isso também é muito legal falar assim, para as pessoas que estão trabalhando com TI, porque simplesmente quando eu comecei a mexer com os Zabbix alguns anos atrás, muitas pessoas monitoravam com simples ping ou com simples check de resposta. Isso não é monitorar. Com os Zabbix, por exemplo, existem várias formas de monitoramento, de coleta desses dados, tá? Por exemplo, com script, com external scripts, que ele existe, mas falando um pouco mais técnico, com SNMP, ele escuta e ouve o protocolo de SNMP, de GET, de TRAP. Tem um agente próprio dele que você pode instalar na plataforma Windows, na plataforma Linux, você tem MacBook. Tem IPMI, que você consegue monitorar equipamentos de hardware. Tem o ODBC, que você consegue monitorar bancos de dados, Oracle, PostgreSQL, MySQL Server. Tem o monitoramento web, que você consegue fazer checagens web de sites, websites. Tem um módulo de VMware, que você consegue monitorar a VMware. Você consegue
coletar via contador de Windows. Então, assim, as formas de coleta que ele tem é muito grande. Então, você também tem um cara que chama User Parameter, bem tecnicamente, que você consegue desenvolver um script, por exemplo, PowerShell, pegar um dado e pôr isso no Zabbix com o User Parameter. Então, assim, muita gente pergunta, o que eu consigo montar com o Zabbix? Tudo. Desde a pergunta é, como você vai coletar? Via PMI, via agente, via SNMP, via ODBC, via script, enfim, várias formas, né? Então, essa é uma das formas que os Zabbix têm de monitoramento. Então, cada ano que vão lançando nossas versões, a gente vai crescendo mais. Então, automatização, descoberta de... Por exemplo, você vai montar um switch, não precisa pôr cada porta. Você põe uma porta só, uma regra lá no LLD, e descobre todas as portas. Você tem um disco, um servidor, você tem um disco D, disco E, disco J, disco I. Automaticamente, ele vai encontrar todos os discos dos Zabbix através de uma funcionalidade chamada Low Level Discover, e vai entregar isso para você automaticamente no seu monitoramento, criar gráficos, enfim. Então, cada vez mais ele está automatizado, tá? E principalmente uma funcionalidade, falando bem tecnicamente, que o pessoal muito gosta, é os Zabbix Proxy. Tá? O que é o Zabbix Proxy? Você consegue ter o seu Zabbix Server na sua origem e, né, na sua matriz, ou em cloud, você pode pôr na Amazon, no Azure e afins, e você pode ter os Zabbix Proxy em cada cliente. Dessa forma, você vai monitorar seus clientes remotos. Então, os agentes do seu cliente vai mandar para os Zabbix Proxy e os Zabbix Proxy vai mandar para o meu Zabbix Server. Eu tenho 10 Cisco, 2 switch, 1 no break, 5 servidores. Então, todo esse ambiente vai mandar para o seu Zabbix Proxy dentro do seu cliente, o seu Zabbix Proxy vai mandar para o seu Zabbix Server na sua matriz, ou em cloud, ou no seu ambiente dedicado onde está rodando o server dos Zabbix. Então, você consegue fazer todo esse monitoramento distribuído, que o pessoal fala, e construir e desenvolver um NOC. É isso que eu faço muito como consultoria, e muitos alunos compram um curso para desenvolver isso na empresa onde eles trabalham. Bacana. E aí, quando você falou da coleta, então eu imaginei aí que você falou de forma distribuída, ele pega o SNMP, ou log, e aí você tem uma interface gráfica, uma interface que você consegue visualizar ou fazer relatórios com esses logs? Isso. Aí você tem uma interface, onde você configura os seus itens de coleta, seus itens de monitoramento, aí você consegue ter um histórico desses dados, configurar por quanto tempo você quer esse histórico de dados, ter um SLA disso, ou ter uma disponibilidade de quanto isso ficou porcentagem, 100%, 1%, 10% disponível, consegue extrair talvez um relatório isso com a API dos Zabbix, consegue mandar uma coisa chamada trigger, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer com que ele envie um alerta. Então, quando o meu link chegar a tantos megas, utilizado por 5 minutos, eu mando uma mensagem, um e-mail, depois de 5 minutos ainda continua, me manda um SMS, e se ainda continua, me manda um Telegram e um WhatsApp. Ou melhor, se um serviço do meu cliente caiu, por exemplo, o serviço do meu RP Windows SAP caiu, eu estou monitorando esse serviço SAP, e caiu. Durante 10 minutos ele continuou caindo, ele continuou down, e nenhum analista, ninguém foi resolver. Em 1 hora, eu consigo falar que se em 1 hora não caiu o serviço, ele vai restartar para mim automaticamente o serviço e ser proativo. Então, se meia-noite ninguém recebeu e-mail, não é 24/7, caiu, mas a operação é 24/7, a empresa não é 24/7, automaticamente eu consigo fazer com que restarte o serviço. E envie o e-mail e depois restarte o serviço depois de 1 hora, por exemplo. Então, você consegue fazer muitas automatizações com ele também. Legal. E quando você fala de logs, coleta de logs, você falou aí no protocolo SNMP. Esse é o principal tipo de coleta ou existe outro tipo de coleta também? Existe outro tipo de coleta. Então eu falei, tem um ADBC, tem um agente, tem um SNMP, tem scripts que você também executa, mas assim, as principais são agente e SNMP. Porque o agente, são duas formas, né? O get e o trap. O trap é o equipamento que vai enviar para o servidor dos Zabbix, e o de get a gente vai lá e coleta no servidor. Então você cria, geralmente quando você vai montar um equipamento, as empresas ou via um software que a gente usa, dá uma lista para a gente de OIDs, da árvore da MIB do SNMP. Então a gente vai pegar essas OIDs e vai criar lá no Zabbix. Então eu quero, por exemplo, porcentagem de CPU do meu SonicWall, porcentagem de CPU do meu WatchGuard, porcentagem de CPU do meu Cisco Switch, porcentagem do meu Cisco Tricom, enfim. Você consegue, cada OID, uma informação, você vai lá no Zabbix, cria um template, que é um modelo de monitoramento, cria um item dentro desse template e aciona nos hosts. De forma que, é chato criar um item, depois manualmente, sim, mas você cria uma vez só. Então, criou um modelo lá, Switch 3xx, criou para ele um modelo de monitoramento, o template dele com os itens dele, chegou outro lá, você só adiciona um template nesse host, chegou outro, só adiciona um template nesse host, chegou outro, só adiciona nesse host. Então, o SNMP e o agente são as melhores e mais utilizadas formas de monitoramento. Porque o agente é um agente próprio, você vai lá, instala ele, .exe, né? E aí você tem várias formas de monitoramento dele já. Então, o próprio agente, você instalar um agente, não como um agente chamado Zabbix Agente
Zabbix underline agente de ponto .exe menos P, ele vai listar todos os itens suportados por padrão do agente. Então, como memória, CPU, processamento e várias outras informações, o próprio agente do Zabbix já tem por padrão. Então, o mais utilizado é SNMP e agente. Entendi. E hoje, o Zabbix assim, é uma ferramenta que eu tenho pesquisado e até já cheguei a utilizar. E eu vejo que assim, é uma das ferramentas mais modernas para fazer gerenciamento assim, no estilo open source. Você podia falar aí quais são os concorrentes ou algumas ferramentas parecidas e quais são os pontos de diferencial dos Zabbix? Tá? Então, uma coisa que você falou que é bem interessante, claro que você vai começar a mexer com os Zabbix agora, daí tirar uma ferramenta paga, é difícil concorrer, mas quando você pega uma consultoria ou estuda e pega um pouco mais de experiência, aí você consegue fazer. Por exemplo, a gente tem um corrente de igual para igual, como open source, como o Nagios, né? Que é uma software, e o Dedude, por exemplo, mas o Nagios, que a gente tem muito aluno que vem de Nagios para a gente, que é simplesmente parecido com os Zabbix, mas ele tem uma peculiaridade de administração, de performance, de administração principalmente, você tem que ficar mexendo em TXT, configurando, então não. Os Zabbix, você instalou os Zabbix via Linux, né, os comandinhos lá, depois grande parte é totalmente web, totalmente gerenciável via web, via interface, né? Então vai ficar muito mais fácil de administrar, isso que muda muito de outras soluções, tá? E outra coisa interessante também nessa época de crise é que, como você comentou, mesmo, por exemplo, softwares, não sei se eu posso falar o nome do software, mas a gente vem migrando vários softwares pagos para os Zabbix, por exemplo. Pode falar o nome, sim, não tem problema não. A gente fez uma migração recentemente do Open Manager para os Zabbix, né? Um software pago, custa milhares de dólares anuais aí, fora suporte, né? E a gente pegou para os Zabbix, tá? A empresa chegou para a gente e falou, ó, eles já estavam mexendo com os Zabbix, mas aí veio a alta do dólar e coisas afins, e a gente entregou mais com os Zabbix do que com o Open Manager, né? Porque muita gente, você não tem a identificação do que um especialista lá brasileiro do seu lado fazendo, do que um cara lá de fora implementando, ganhando a solução e tal, além dos preços. Então a gente implementou e migrou do Open Manager para os Zabbix, a gente monitorou com os Zabbix lá no break, voltagem de blade, voltagem dos servidores, temperatura, memória, switch, integração com o Telegram, relatórios de disponibilidade de cada servidor para entregar para o cliente deles. Essa empresa, no caso, é um NOC. Então, é um centro de operação de rede, né? É uma empresa de consultoria de TI aqui no Brasil e eles têm vários clientes, né, de contrato. Então, eles monitoram todos os clientes com o nosso amigo Zabbix Server na Softlayer e os Zabbix Proxy em cada cliente. Então, a gente fez muito mais com o Open Manager do que com o Zabbix e gratuitamente, né? Claro que contratou a consultoria, porém, ele saiu daquela demanda de pagar software, de falar com a pessoa dos Estados Unidos, de ter dificuldade com o contato. Agora aqui não, é uma chamada aqui na empresa e a gente atende ele automaticamente, né? Recentemente agora a gente vai monitorar inclusive servidor, vamos monitorar agora inclusive ambientes agora de storage dele, né, de armazenamento. Não vai ser via SNMP, não vai ser via agente, vai ser uma outra plataforma que a gente vai usar, que tem suporte a IBM. Então, assim, não existe limites, né, nos Zabbix. A gente consegue fazer o que a gente quiser, desde que você saiba, desde que você pesquise, estude realmente, e os resultados são bem legais, né? A gente tem cases também de, por exemplo, imagina que você tem um RP na sua empresa, é um mercado. Você consegue pôr nos Zabbix quanto está faturando por unidade, por exemplo, ou quanto por dia faturou o mercado, pegando os dados do seu RP. Então, dá para fazer nos Zabbix? Dá. Isso você sabe como coletar. Então, a gente consegue fazer muita coisa também. Tem cases também de Zabbix, né, falando mais avançado, desligando o ar-condicionado, restartando o ar-condicionado. Eu já montei temperatura de ambiente com os protocolozinhos. Tem as Zabbix em várias formas, né? Montamento de ambiente, de casa, enfim. Quando avança com o Arduino, para fazer mais, põe tudo que você quiser. Conversa protocolo e realmente faz coisas incríveis. O que eu fiz vários já foi monitorar ambientes de data center, temperatura, alarme, né? Questão de garantir que o data center não fique realmente quente, né? Não passe aí das médias padrões do mercado. Então, a gente começa a falar, é uma gama muito grande, né? A gente consegue, por exemplo, calcular o valor do dólar, por exemplo, automaticamente com os Zabbix, tá? Fazer um script para ir pegar lá no site do dólar, pegar o dólar e pôr pra gente. Se o dólar passar de R$4, manda uma mensagem, manda um SMS para mim, por exemplo. Bem interessante. Eu conversei também com outros profissionais que falaram de plataformas que são open source, mas que tem uma empresa por trás. Então, por exemplo, eu falei com o pessoal o Boris, ele falou sobre o OpenStack. O OpenStack é uma tecnologia que é open source, mas o Boris, por exemplo, é da Red Hat. Eles não vendem o software, mas eles vendem uma subscrição
para que o cliente tenha suporte dessa tecnologia. Existe uma outra empresa aí também que eu falei com o Pablo Musa, da Elasticsearch, é uma ferramenta para Big Data, né, para você fazer uma coleta também de logs, mas assim, de uma forma diferente para Big Data, que também é open source. A comunidade trabalha para desenvolver esse software, mas a Elastic vende o suporte e tem consultorias especializadas que são parceiras da Elasticsearch no mundo inteiro, que também dão esse tipo de suporte. E como funciona no caso das ABICS? As ABICS também têm seus parceiros no Brasil, tá? A gente atua aí também como... A gente está fazendo a parceria com elas, né? A gente já atua em consultorias grandes, em grandes ambientes que nós estamos atuando, principalmente com desenvolvimento de API, relatórios, dashboards, e além dos parceiros das ABICS, a gente tem as próprias ABICS. Então você pode diretamente nas ABICS contratar uma consultoria, por exemplo, se for grande. Então, no caso as ABICS, por exemplo, a Microsoft, ela tem seus parceiros no Brasil, né? Mas você pode ir lá no partner da Microsoft, ir direto da Microsoft, e abrir o chamado do seu projeto for grande, tá? Mas, geralmente, os parceiros, nós mesmos aqui no Brasil, damos conta. Mas atrás da gente, atrás de mim, atrás de todos os parceiros, atrás de todo mundo, tem uma empresa que está lá desenvolvendo cada dia, que tem suporte, que tem evento. Inclusive, agora, em abril, dia 14, tem um evento das ABICS, as ABICS Conference. Então, vem gente de todo o Brasil, de todo mundo, na verdade, de todas as ABICS, né, que existe, parceiros, usuários, amigos, clientes que usam, vem aqui em Porto Alegre, vai ser... E vamos discutir sobre os ABICS. Inclusive, eu vi minha palestra essa semana e para mim palestrar lá, para mim validar se consigo palestrar lá. Então, tem essa empresa por trás. Então, grandes empresas como a Petrobras, como, enfim, Globo e afins usam os ABICS porque sempre tem nós e tem principalmente uma empresa realmente fixada, não é uma comunidade brincando com o software. É uma empresa que fatura, que tem funcionário, que precisa de clientes e que vive disso. Então, sempre tem desenvolvimento. Tanto é que lançou em fevereiro agora os ABICS 3.0 totalmente reformulado. O pessoal desenvolveu, trabalhou, e está aí feito os ABICS 3.0 com novas funcionalidades, recursos e automações. Eu achei pertinente falar sobre isso, porque fora do Brasil não tem muito esse problema, mas aqui no Brasil ainda tem um pouco de receio das pessoas aderirem ao open source, né? Então, é bom você falar isso, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou colocar um open source, eu não vou pagar o software, mas eu vou ter que gastar com profissionais, ou não vou ter suporte, ou depois vai ser descontinuado, e é bom abordar esse tipo de assunto para as pessoas saberem que tem realmente uma empresa por trás, tem todo um sistema de parcerias, de consultorias, que podem dar esse suporte ao longo do tempo aí desse produto na empresa, né? Tem. A gente geralmente sempre entrega nas minhas consultorias, ou mesmo os alunos, a gente hoje tem 254 alunos, no momento que está gravando esse vídeo, provavelmente até a noite tem mais, porque realmente muita gente está começando a mexer, está migrando, está conhecendo. Então, a gente sempre dá conta de integrar a consultoria, de integrar a API, de integrar tudo, não só levar para as ABICS, mas a gente sempre tem contato direto com as ABICS, para consultoria, para serviços, amizade lá, e fazer esse trâmite aí. Mas, realmente, é uma ferramenta que vem ganhando muito espaço. Em 2013, teve mais de 500 mil downloads. Imagina 2016 agora, não para de crescer. A gente tem comunidade no Facebook, a gente tem comunidade no Skype também, da equipe eu administro, eu criei, e não para, assim, o Skype bombando diretamente, e-mail fica bombando diretamente, e aí as pessoas, você pega vários cenários, uma pessoa que usa a ABICS para gerenciar clientes, infraestrutura, outro que quer monitorar os bancos de dados, outro tem monitoramento web, então você consegue pegar uma gama de serviços e de produtos que realmente atende muitas empresas. Então, é legal que a gente está pegando uma empresa grande, migrando de software pago, caro, dólar, dos ABICS, então a experiência é muito legal. A gente vai fazer um case agora, em PDF, bonitinho e tal, para explicar como foi esse case aí, e o que a gente fez e como que a gente trabalhou. Interessante. E aí, para as pessoas que querem migrar para essa área, querem conhecer mais sobre os ABICS, aonde ela consegue material, aonde ela consegue estudar? Se você quiser também falar aí dos seus cursos, do seu material. Onde ela consegue mais material gratuito, mais em inglês, não tem outro lugar que não seja a documentação dos ABICS. Na ABICS.com, você vai ver o documentation lá, você vai lá e vê tudo a documentação dos ABICS em inglês, mas tem traduzido também, o pessoal do Brasil traduziu, tá? Então tem tudo a documentação dos ABICS. Quer algo um pouco mais mastigado, um pouco mais fácil, mais interativo, tem o meu site, junto com o meu canal, então jorgepretel.com.br, já tem milhares de visitas,
diariamente, onde eu posto várias coisas da Pix, novidades, enfim. Tem meu curso também, no jrct.com.br, que inclusive tem um desconto em parceria com você, é só digitar o nome do evento lá, depois eu acho que você vai explicar um pouco melhor lá na página, mas então tem um desconto lá para quem quer realmente aprender os Pix e trabalhar com os Pix. Tá? A gente tem milhares de alunos já e o acesso é vitalício, a gente tem grupo no Skype só dos alunos, é realmente uma comunidade muito legal. Mas então, documentação, a gente tem um grupo no Skype também, bit.ly/grupos-apix, então você pode entrar no grupos Apix, é totalmente gratuito. Então a gente fica pondo informação lá, pondo informação no meu site, tem informação no Skype, tanto no meu grupo de alunos quanto no gratuito que eu também disponibilizei. Então assim, a comunidade é muito forte, tá? Então o pessoal compra aqui o curso, a gente fazendo, a gente sempre fica falando, acesso vitalício, funcionalidade nova que sai, funcionalidade nova que a gente põe no curso. Então é muito legal essa interação. Mas, então, documentação dos Apix, no site zabix.com, no meu site, jorgepretel.com.br, tanto no meu canal como no youtube.com/jorgepretel. E meus contatos também, que por quem quiser entrar em contato comigo, para me ajudar, para me auxiliar, pode ficar à vontade. O grupo no grupo no Facebook, bit.ly/grupos-apix, só cadastrar lá que eu aprovo, todo mundo entra. A gente tem um grupo de alunos, um grupo aberto, que tem mais de 700 pessoas já. A gente ficou menos de 2 meses e realmente bombou. Você vê como muita gente atrás da Pix, muita gente aprendendo, e-mail de lá, e-mail daqui. Assim, o Brasil, muita gente do governo do Brasil, das Forças Aéreas, usam os Pix também, né? Recebi e-mail da Força Aérea essa semana, por exemplo, o pessoal aqui usa os Pix. Então, é realmente uma gama de pessoas, né? Empresa privada, empresa, órgão público, pequenos, médios, grandes, enormes, né? Enterprise. Então, você vê que não tem limite e não tem início. Uma empresa o pessoal que trabalha, que abriu a empresa ontem, ou que tem um funcionário sozinho que administrar os seus clientes, pode usar os Apix, como uma empresa que tem 2.000 hosts, 3.000 hosts, 5.000 hosts, pode usar os Apix também. Então, essa não limite dele, todos os heterogêneos de empresas é muito legal. Então, é isso aí. E se a pessoa quiser iniciar nessa área, você falou dos cursos, falou do material onde ela pode achar essa documentação. Ela tem que ter um pré-requisito antes, aí tem que ter um conhecimento básico de outras linguagens ou de outras tecnologias, de rede, alguma coisa assim? Isso é legal falar, isso é um assunto muito legal, é uma coisa muito legal, porque muita gente vem do básico, realmente não sabe, começar a mexer com TI agora e vem lá e compra o curso dos Apix, ou mexe com os cursos dos Apix, mas não consegue dar 5 comandos no Linux. Então assim, comandos do Linux básico, wget, editar, salvar um arquivo, renomear, eu recomendo, fato. O básico dos Apix tem um Linux bem básico. Claro que depende também do nível de monitoramento que ele vai querer fazer. Quanto maior o nível de monitoramento, maior protocolo, maior informações ele vai ter que saber. Agora, para montar os Apix, você tem que saber um pouco de protocolo de rede, né? Saber um pouco de SNMP, né? Como funciona o SNMP, como que ele trabalha, quando ele vai buscar as informações para monitorar, o SNMP Walk, o agente. Então, algumas coisas básicas, o que é uma LAN, o que é uma coisa bem básica mesmo, né? Trabalhar com monitoramento de proxy, essas coisas. Então, algumas coisas básicas ele tem que saber, mas para quem tem MCSA, por exemplo, essas coisas são simples, para quem já atua aí há uns 2 anos em TI já, né? Ou mesmo na faculdade mesmo você aprende muito SNMP, né? Então, muita gente da faculdade mesmo já vem com SNMP no curso, porque já vem da faculdade, fazendo a faculdade já sabendo, porque tem SNMP em cursinhos aí e tal, tanto faculdades quanto cursinhos técnicos tem o SNMP. Então, geralmente, grande parte das pessoas vem com conhecimento, mas algumas realmente não vem. Então, a gente auxilia com alguns tutoriais, com algumas coisas, documentações, para aprender, para realmente não perder tempo com os Apix, né? Porque se não fica patinando com os Apix, na verdade o problema não é os Apix, o problema é ele, que ele tem que entender como vai coletar isso, como isso trabalha, entendeu? Então eu recomendo um pré-requisito básico, mas que é bom começar com os Apix. Legal. E o que você fala dessa área? O que você pode falar dessa área para quem quer começar aí a trabalhar com isso, vender esse tipo de serviço ou ingressar nessa área? O que você vê aí nos próximos anos? A gente fez recentemente no meu site uma pesquisa, não lembro o nome da empresa, que falou que o monitoramento de TI vai crescer cada vez mais. E o que eu vejo assim, não para de entrar aluno, não para de entrar gente na comunidade gratuita, porque as empresas têm a demanda de monitoramento, têm a demanda de negócio, porque caiu a empresa, caiu os servidores, caiu tudo, caiu o negócio, perdeu dinheiro. Então o monitoramento realmente cada vez está aumentando mais. E os Apix como software gratuito e muito poderoso vem cada vez mais ganhando espaço. E além de você como empreendedor, ou como você dando construir para as empresas, é uma grande oportunidade, tem também oportunidade no mercado de trabalho.
grande parte das empresas, se você pesquisar seja na Cato ou qualquer outra forma de pesquisa, no emprego, você digitar Zabbix, tem muita coisa. Tem desde coisas, a analista de suporte, analista de nota, analista de monitoramento, sei lá, de 1.000, 2.000, de 3.000 de suporte, 4.000 de suporte, que o pré-requisito não só Zabbix, mas tem Zabbix também como ferramenta de monitoramento, que a empresa usa, bem como tem vagas em São Paulo, Rio, que eu vi, R$8.000, R$9.000 para mexer só com Zabbix. Claro, são empresas grandes que mexem com Zabbix, que tem um core com Zabbix e que monitoram clientes e precisam de um especialista Zabbix. Tá? No caso, Ribeirão Preto contratou um amigo meu, que é um amigo meu, que foi para lá e trabalhou numa empresa aqui grande só para mexer com Zabbix. Então, realmente, tem muitas empresas contratando só para mexer com Zabbix, e mesmo que não é o seu Zabbix, grandes vagas como analista de suporte, analista de infraestrutura, solicitam o Zabbix como carga no currículo, né? Como pré-requisito no currículo, para realmente que a empresa já usa para implementar nos seus clientes. E nesse caso, vocês fazem o treinamento, essa pessoa entra no mercado, e aí como que funciona, por exemplo, no caso de todas as áreas que eu falei aqui, tem um déficit de profissionais, tem uma falta de profissionais. Nessa área dos Zabbix também é a mesma coisa, tem demanda e não tem profissional? Tem bastante demanda e o legal é que você realmente conhecer o que está fazendo, saber o que está fazendo. Muita gente faz jogado, pela internet faz, então realmente se você se destacar como bom profissional, como profissional que entrega aquilo lá, que faz esse desenvolvimento, você vai se destacar e vai pegar uma vaga ou vai empreender. Tem muita gente no curso empreendendo com os Zabbix, né? Muita gente já tem empresa de TI, né? E adicionou os Zabbix como um monitoramento como serviço, né? Então, monitora o cliente e cobra um valor mensal para esse serviço, tá? Agora, tem muita gente que mexe com os Zabbix. A grande diferença é se destacar no mercado, fazer um trabalho legal, desenvolvimento com API, você consegue fazer, por exemplo, integrar com o sistema de chamada, ou gerar um dashboard, gerar um relatório. Então, se destacar com a API é muito legal. Entendi. Legal. E aí, o que você tem para falar, então, da área? Assim, sua opinião pessoal sobre esse tipo de tecnologia. Cara, igual eu comentei, eu acho que cada vez mais o monitoramento vai crescer, segundo as pesquisas lá, e como essa questão de monitoramento, a gente o que evita que a gente tenha um downtime. O downtime custa caro, principalmente para empresas grandes, né? Então, cada vez mais as empresas, preciso monitorar, preciso monitorar aqui, preciso calcular o SLA. Então, cada vez mais a gente tem mais aquisição, cada vez mais as empresas têm aquisição e acaba que uma bola de neve vem na gente que é especialista em soluções de monitoramento. Quantas empresas aí não precisam monitorar banco de dados, infraestrutura, ou dá um problema na rede, tem uma rede de 200 suítes, qual suíte caiu? Ou uma oscilação de rede, você não consegue ver com um simples ping, né, com um monitoramento mais simples. Com os Zabbix SNMP, por exemplo, você consegue fazer um monitoramento mais apurado, evitar o downtime, que o downtime é muito dinheiro, principalmente em empresas grandes, e acaba cada vez mais pegando no mercado. Legal. Rapaz, o tempo passou aqui e eu queria então que você desse as suas considerações finais e se você pode passar suas redes sociais ou algum contato que as pessoas podem tirar dúvida ou entrar em contato com você para saber mais sobre essa tecnologia. Tem meu site, jorgepretel.com.br, tem lá o contato, pode ter contato comigo, mencionar no Skype. Eu tenho membro chat da empresa, onde a gente tem um curso de Zabbix com parceria com você, que você vai divulgar depois como fazer para aplicar o desconto, jlcd.com.br. Meu e-mail também, claro, jorge@jlcd.com.br. Então, pode ficar à vontade para entrar em contato nesses locais. No meu site também, como comentei, é o principal, jorgepretel.com.br, abra contato, pode entrar em contato. Lá, bem como tem vários vídeos, artigos, enfim, várias outras coisas sobre Zabbix, que você pode instalar os Zabbix, começar com os Zabbix, entender um pouco mais. Tem um vídeo de visão geral, um vídeo de instalação, entendeu? Então, os primeiros passos com os Zabbix você pode dar lá no meu site. Muito obrigado, Jorge, pela participação. Pelo convite. E espero aí também que você participe dos próximos. Com certeza esse é o primeiro, mas vão ter outros aí. Eu espero a sua participação aí também nos próximos Summits. Fechou. Então fechado. Então tá bom, Jorge. Muito obrigado pela participação. Até mais.